Olá, pessoal. Vocês que estão chegando aí, bem-vindos. Só estou esperando aqui o Gustavo entrar para a gente começar. Olá. Só aguardando aqui uns minutinhos, a gente já começa, tá bom? Pessoal, enquanto o Gustavo não entra, se vocês puderem me confirmar aí nos comentários se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, eu agradeço. Gustavo, eu vou te convidar novamente, tá? Mas qualquer coisa, se não der certo, você pede para entrar e eu aceito. Aí, entrou, deu certo. Fala, João. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Vamos esperar só mais um pouquinho, né, para a gente ser quase perfeitamente Ah, sim. pontual aqui, dar chance para o pessoal entrar. Beleza. Acho que tá tudo certo, né, Gustavo? Eu tô te ouvindo bem, vendo bem. Você também me vê e ouve bem? Vejo e ouço bem também. Primeira vez aí que Legal. não tinha Instagram, hein? Fiz especialmente para live. É isso aí. Aqui eu tô com o apostolado também, mas meu Instagram tá desativado também, o pessoal. É, acho que deu certo. Legal. Gustavo, calor aí ou não? Nossa, aqui é sempre calor, né? Prudente também, né? Você é Sim, de Prudente, né? sim, aqui tá bem quente. Eu lembro que durante a faculdade eu fui ver um Palmeiras e São Paulo aí uma vez. É, Né? aqui já teve uns clássicos já. Receberam uns jogos aí. E o calorzão brabo. Sim. Pessoal, vocês que estão aí já, a gente só está esperando um pouquinho para chegar mais perto das 3 horas para dar chance aí pro pessoal assistir, né? A gente divulgou que começaríamos às 3, vamos deixar o mais próximo possível disso. Aí qualquer dúvida que for surgindo, qualquer interação que vocês quiserem fazer aqui vai ser bem-vindo. Vocês podem mandar aqui nos comentários, eu vou estar cuidando e tentando respondê-los aqui, tá bom? Biblioteca boa aí atrás, hein, João? É, tem um bocado de livro aqui, só falta ler agora. Eu brinco com a minha esposa também, que eu coleciono livros, né? A gente mais compra É, do que lê. mas é isso aí, né? O pessoal disse que biblioteca serve também para mostrar o quanto ignorante a gente ainda é, né? Então a gente olha para a É, cara, biblioteca e tem essa noção, né? Então é válido ainda. é verdade, sem dúvidas. Bom, no 58 eu acho que a gente pode começar, tá, Gustavo? Até para Perfeito. respeitar também quem chegou antes e eu acho que quem chegar 2 minutinhos aí não vai perder muita Não coisa, perde tá bom? nada, não tem problema. Bom, então é isso, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live. Primeiro aqui agradecer o Gustavo, né, por ter aceitado o convite. Hoje eu estou aqui representando o apostolado Cardeal Newman. E a nossa ideia aqui, né, ter um papo bem informal, bem interativo aí com vocês, onde o Gustavo vai contar para a gente um pouquinho do processo de conversão dele, né? O Gustavo ele vai trazer um contexto para a gente, né, um pouco da vida dele religiosa, vamos dizer assim, e também ele vai contar para a gente especialmente como foi a transição, né? Ele que era membro da Igreja Batista, né? Como que foi essa transição para ele se tornar um católico, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bom,
De antemão, Gustavo, eu vou deixar você se apresentar, tá? Uma apresentação aí sucinta, né, de quem é você e tudo mais. E aí depois eu vou pedir para você contar para a gente um pouquinho de como foi sua caminhada religiosa, né? Assim, como foi o seu contato com a fé cristã, qual que foi a porta de entrada, enfim. E aí, conforme você vai falando, eu vou propondo perguntas e te interrompendo às vezes aqui, tá bom? Perfeito. Bom, boa tarde então para o pessoal que já está aí, né? Para o pessoal que vai assistir depois pelo YouTube. Boa tarde, João, né? Meu nome é Gustavo, eu estou muito feliz de participar aqui com vocês, de poder contar meu testemunho. É sempre uma alegria a gente poder contar a transformação que passei na minha vida, né? Na minha vida e da minha esposa. Bom, eu sou casado então, né? Casado com a Jéssica já faz 6 anos, me formei em Direito em Londrina, na UEL, e sou funcionário público, servidor do Tribunal de Justiça, né? Me converti ao cristianismo por meio de uma igreja batista aqui da nossa cidade, há 5 anos atrás, em 2016, depois de uma trajetória aí de estudo, né? E creio que também pela intercessão de São José e de Nossa Senhora, recebi essa graça, né, de me converter à fé católica, ao catolicismo. E posso começar dando um... Pode sim, Gustavo. Só antes uma coisa, não sei se você falou e eu que não percebi, mas qual é a sua cidade mesmo, até para o pessoal poder Ah, sim, interagir? claro, claro. Eu sou aqui de Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Legal. Bom, só dando um panorama geral para o pessoal, né? Na minha infância eu não vim de um lar católico, nem de um lar evangélico, né? Pelo contrário, vim de um lar espírita. Apesar disso, meu pai tinha umas origens católicas, né? Então mantinha alguns hábitos, né? Por exemplo, eu lembro que ele rezava o Pai Nosso comigo e com a minha irmã todos os dias antes de ir para a escola, né? Meus pais são pessoas muito corretas, né? Me transmitiram bons valores, são pessoas muito generosas, mas a formação religiosa que me passaram foi o espiritismo, né? Que também só fui me interessar mesmo com os 18, 19 anos. E aí estudei um pouquinho do espiritismo, fui ler o livro dos espíritos, né? Na época era o Orkut, então participava das comunidades no Orkut, cheguei até a ser expulso de uma comunidade, tanta pergunta que eu fazia. E já no primeiro ano de faculdade cheguei a frequentar um centro espírita lá em Londrina, e aquilo ali me trouxe algumas respostas, né? A gente se atenta de que o mundo não é só matéria, né? Que existe uma realidade espiritual, né? Me despertou essa noção das coisas. Mas, conforme fui estudando na faculdade, fui tendo contato com alguns autores mais conservadores, fui vendo que existe uma certa confusão no espiritismo, né? Você ia lá num centro, de repente cantava uma música em louvor a Nossa Senhora. Eu falei, mas pera, tem uma incoerência aqui, né? Então fui vendo que havia algumas incoerências, né? Fui vendo a grandeza, né? A riqueza da fé cristã para a nossa cultura ocidental, para a nossa civilização, esse legado, né, que o cristianismo deixou. Então eu tive a convicção que um dia me tornaria cristão, né, sem pensar em qual Ô, denominação. Gustavo, deixa eu te Né? interromper aqui nesse momento para te perguntar se na Ah, época você chegou a ouvir a suposição de que espíritas são cristãos, aí como que você descobriu que não são? olha, na época ainda esse problema ainda não era tão presente para mim, né? Porque eu próprio não conhecia o cristianismo, né? Mas eu fui desfazer esse equívoco mais tarde, já convertido, né? Já numa igreja evangélica, né? Aí fui descobrir que a visão do espiritismo a respeito da nossa história de salvação é completamente diferente, né? Eles nem acreditam em salvação, não acreditam na divindade de Jesus, né? Para eles existe uma reencarnação, que é uma evolução constante do homem, né, por seu próprio esforço, que vai aos poucos se aperfeiçoando. Isso aí torna vão o sacrifício que Nosso Senhor fez na cruz. Né, porque o homem se salva, digamos assim, pelo próprio esforço. Então, aos poucos eu fui desfazendo esses equívocos, mas já num outro momento. Né? Não, ali na época ainda não, mas eu vi que havia essa certa mistura de coisas no espiritismo, né? E não havia um norte muito claro, então aos poucos eu fui deixando de lado, isso aqui não serve, né? Enfim, aí tive contato com esses autores conservadores, né? E uma vez, durante a faculdade, fui a uma missa por conta própria. Foi a única vez na vida que eu fui numa missa por conta própria, que era por influência de um desses autores, que é o Paulo Briguet, que é um cronista lá de Londrina. Acho que posso chamar ele, eu acho, de cronista católico, né?
Eu vi Eu as acho que sim. crônicas dele, como a fé dele transparecia nos textos, e aquilo eu achava um negócio maravilhoso. E ele falava muito de uma missa que acontecia ao meio-dia lá, na catedral, ali no centro de Londrina, né? O pessoal abria mão do horário de almoço para ir à missa. Eu achei aquilo muito bonito e um dia resolvi ir. Eu lembro que foi bom, gostei, me senti bem aquele dia, mas não voltei mais também. Foi uma coisa pontual, né? E nesse período E você já era evangélico, né, Gustavo? ainda não, ainda não. Hum, Durante a faculdade, não. Né? interessante. Já chego lá. Né? A minha esposa era católica, né? Nessa época da faculdade. A gente namorava já na época, ela ia à missa de vez em quando, mas não sabia muito bem, né? Não conhecia nada da igreja, né? Era católica de ir à missa de vez em quando e nada muito além disso, né? Uhum. Que é o que a gente chama de católico de IBGE, né, Gustavo? Isso, exatamente. Né? Era católica de IBGE. E os pais dela também, né? Nessa época, os pais dela também eram católicos de IBGE. Não iam à missa, não conheciam bem aquilo que a igreja ensinava, né? Enfim, e eles participaram, os pais dela participaram de um encontro de casais e se tornaram evangélicos. Né? E aí, aos poucos, foram conversando com ela, era uma filha também muito obediente, né? Muito submissa aos pais. Aos poucos também ela foi se convencendo, também deixou o catolicismo e se tornou evangélica também junto com eles nessa igreja batista. Né? E eu ainda não era nada. Então, concluí a faculdade, né, mas namorando, voltei para casa, voltei para Araçatuba, passamos num concurso aqui os dois, começamos a trabalhar, e essa igreja ela se reúne em células, né, que são pequenos grupos de oração, que se reúnem nas Ô, casas. Gustavo, deixa eu só fazer mais um pontinho. Quando você Claro. deixou de ser espírita, você passou por um período, então, que você não era nada, assim, você não Não era professava nada, nenhuma fé não religiosa. era nada. Acreditava em Deus, achava que um dia eu ia ser cristão, porque admirava esse legado do cristianismo para a nossa cultura, mas não era nada. Eu não frequentava nenhuma denominação. Voltando para cá, comecei a participar de vez em quando com a Jéssica, com a minha esposa, das células. Né? E aí, também, com o tempo, passei a acompanhá-lo de vez em quando aos cultos. Eu pensei, bom, não vou em nada, né? Um dia ela se queixou para mim, pô, mas eu vou sozinha, né? Você não vai em nada. Ela tem razão, eu vou com ela nos cultos. Né? De início gerou algum estranhamento, né? Porque quando você não conhece nada, né, de cristianismo, você vai num culto, ainda mais um culto evangélico, um culto mais animado, mais intenso, né? Gerou algum estranhamento, mas aos poucos eu fui me habituando, fui fazendo amizades, né? Fui me envolvendo com a igreja, uma igreja séria, né? Aqui em Araçatuba, né? Conheci muitas pessoas boas, né? E aos poucos eles foram me apresentando o que era o cristianismo, né? A economia de salvação, né? E, pô, aquilo foi mexendo comigo, né? Foi me convencendo e fui ali me sentindo bem ali, né? Vendo que aquilo era bom para mim, aquilo trouxe mudanças positivas na minha vida, né? E um dia tomei a convicção de que era aquilo ali mesmo e eu ia me batizar, né? Na nossa igreja ali era mais importante que ser batizado era o aceitar Jesus, né? Era ir lá na frente, fazer aquele ato público de fé, né? Então eu já havia feito isso, mas eu ainda achava, era meio caxias, falava, não, mas tem que batizar mesmo, senão não vai, né? E aí, em Até março então de você não dois, era batizado de forma alguma, de forma né, alguma, Gustavo? nem na Nunca havia infância, sido. nunca, nada, né? Porque como meus pais eram espíritas, né? Embora meu pai ainda tivesse alguma raiz católica, não deram muita importância para isso. E aí, em 13 de março de 2016, foi o dia do meu batismo, né? Fui batizado nessa igreja batista aqui em Araçatuba. E aí fomos nos envolvendo com as células, né? Crescendo nas células, né? Participando. A gente era considerado supervisor, né? A gente cuidava, né? Com o tempo a gente passou a cuidar de um número de células, né? Cuidávamos de mais ou menos 13 células, né? As células tinham mais ou menos 7 pessoas cada uma, né? Então era um grupo até que razoável de pessoas. Né? Nada muito assim, porque a igreja aqui é grande, tem mais ou menos uns 10 mil membros, né? Mas ainda assim era algo expressivo até, né? E tínhamos muitos amigos lá, né? Algum contato com alguns pastores. Enfim, tudo ia bem, João. Não teve nenhum problema, sabe? Mas no meu íntimo eu tinha ainda alguma inquietação, alguma coisa que eu sentia falta, que me incomodava, né? Como dizer, né? Meu coração não estava em paz ainda. Né? Uhum. E aí fui E você buscar. sabia mais ou menos o que era que faltava ou era algo bem assim informe na sua mente? Era um pouco informe, assim. Uma das coisas que eu sabia que faltava
eram respostas e explicações mais claras pelas coisas que eu acreditava. Por que a gente acredita nisso? Por que, vamos supor, por que a gente não batiza a criança? Mas a salvação se perde, não se perde? Né? Então, em relação à fé mesmo que eu professava, eu tinha alguns questionamentos e queria me aprofundar mais. Né? E também uma outra coisa que eu sentia falta era um caminho claro de santidade. Mas se a gente é cristão, a gente tem que ser santo. Mas como é que faz isso? Né? Como? Né? Então eu tinha alguns porquês. Né? E um dia, até curiosamente, conversando com um dos pastores da igreja, que hoje já não está mais na igreja, né, esse pastor, mas ele me recomendou que buscasse estudar por conta própria. Né? E então eu fui fazer isso. Né? Comecei lendo alguns livros do C.S. Lewis, né? Peguei um aqui, né, O Cristianismo Puro e Simples, que é um livro maravilhoso, né? Recomendo também para todo mundo. Né? E como eu senti um pouco falta disso na nossa igreja, né? Não tinha aquela escola bíblica dominical que é comum em algumas igrejas, né? A gente não tinha isso. Eu fui buscar em algumas outras fontes, né? Então fui estudar, por exemplo, com um pastor presbiteriano, que é Augusto Nicodemos, sujeito muito sério também, né? Eu vi muito vídeo dele, muita aula dele no YouTube e tal. Enfim, então fui buscando. Chegou a ser calvinista ou não, Gustavo? Não. Já cheguei a arranhar um pouquinho o assunto, né? E em paralelo a isso, eu comecei a estudar também um pouquinho de literatura, os clássicos da literatura, né? Comecei a estudar com um professor do Paraná, que é o José Munir Nasser, já falecido, né? É um católico também, e ele fazia uma série de expedições pelo mundo da cultura, né? Ele pegava lá clássicos da literatura ocidental e ia explicar aquelas obras, né? E, então, inicialmente comecei estudando teatro grego, né? E nisso fiz um amigo pela internet, né? Que é o Lucas, que é um católico que não é um católico de IBGE, é um católico que frequenta os sacramentos, né? Tem uma vida verdadeiramente católica, né? Isso faz toda a diferença, né, Gustavo? Encontrar um católico real, né? Eu acho que é um chamado muito grande para nós católicos vivermos a fé católica na sua integridade, né? Isso causa um impacto muito grande, né? Sem dúvidas. Então eu vi isso nele, né? E de vez em quando surgia algum tema para discussão e a gente trocava textos. Ele me mandava às vezes alguma encíclica, algum documento da igreja, algum texto de algum católico, por exemplo, Carlos Ramalhete, professor Carlos Ramalhete. Eu li e tal. Comecei a achar aquilo interessante. Eu lembro que eu li, a primeira encíclica que eu li foi a Humani Vitae, né? Não sei se a pronúncia está correta. Né? Acho que sim. E puxa, quando ali a encíclica fala sobre a questão da abertura à vida, né? Sobre essa confiança total, essa entrega total de todos os aspectos da nossa vida a Deus, inclusive a fertilidade, enfim, aquilo me impressionou muito. E eu vi que havia uma riqueza no catolicismo. Eu falei, quer saber? Nesse ímpeto de estudar, eu falei, vou buscar saber um pouquinho mais. Né? Mas vou beber na fonte, vou comprar um catecismo. E aí comprei esse catecismo aqui, né? O Catecismo Maior de São Pio X, na forma de perguntas e respostas, e comecei a ler. Né? E, putz, conforme eu li, eu fui desfazendo assim, vários equívocos, né? Que uma compreensão que a gente tinha do catolicismo no meio protestante, que era assim, claramente errada. Né? Dá o exemplo da questão da intercessão dos santos. Né? Havia aquela ideia de que os católicos são idólatras, adoram os santos e tal. Eu nunca caí muito nessa, né? Eu falava, pô, não é possível, uma religião milenar, né? Várias pessoas que eu conheço que são extremamente cultas, né? Que dominam aí várias áreas do saber, né? Em matéria de fé vão ser uns bobões que adoram uma imagem de barro. Não faz que com você, explicação. né, Gustavo, acho que tem uma coisa bem peculiar no seu testemunho, né? É que você já conhecia intelectuais católicos antes de se tornar evangélico, né? Então, você não se tornou evangélico com esses preconceitos básicos, né? Você já tinha superado isso, né? Não. E até interessante que no tempo de evangélico, né, a gente às vezes dava um curso de batismo. E aí você ia explicar o batismo, né, nós entendíamos que o batismo só podia ser por imersão. Né? E aí você explicava a visão de outras vertentes do cristianismo. Os católicos, por exemplo, pode ser por aspersão. Né? A gente ia explicar a Eucaristia, para nós era a ceia. Né? Então era um simples memorial. E a gente dizia, os católicos acreditam na transubstanciação e tal, mas isso está errado e tal. E eu pensava, mas por que está errado, né? Então... Era como se fosse algo auto-evidente, né? Não, é católico, é errado, né? Mais ou menos assim.
E aí fui desfazendo esses equívocos, né? Lendo o catecismo e falei, pô, mas não tem nada de idolatria. O catecismo está ensinando aqui. A adoração é devida somente a Deus, né? Só o que os santos fazem é interceder por nós. Quem concede as graças são Deus. É Deus, né? Às vezes por intercessão dos santos. Mas eu vi que era uma outra coisa, né? A gente atacava um espantalho. E também li o clássico, né? O Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, que para quem não conhece, o Scott Hahn é um pastor presbiteriano, que conta nesse livro, né, a trajetória dele de conversão ao catolicismo pelo estudo, né? Um sujeito extremamente culto, né? PhD em teologia Dele e e da tal. esposa, né, Dele e Gustavo? da esposa, isso. Dele É e da muito esposa. interessante aí, para quem não leu, né, leitura obrigatória aí, até se você, irmão aí que está assistindo, for evangélico, né, protestante, é um ótimo livro para você começar a ver razões, né, por que que pessoas se tornam católicas, né, por que que pessoas fazem esse caminho. É um excelente livro, né, Gustavo, nesse sentido. Maravilhoso o livro. Também recomendo muito. Né? Já comprei ele várias vezes aqui para dar de presente. Esse daqui já é o quinto livro que eu tenho de Todos os Caminhos. E uma das coisas que eu li que foi interessante foi a oração do Pai Nosso. Né? João, eu não me recordo, em todos os anos que eu estive na igreja evangélica, de uma única vez ter rezado o Pai Nosso num culto, numa cela, né? Não Eu havia também essa não, prática. Gustavo, também não, E nunca. quando eu aprendi sobre porque aqui ele explica, versículo por versículo, né? Quando eu vi a riqueza e a beleza dessa oração, pensei, puxa, é a única oração que nosso Senhor Jesus nos legou. Ele disse, ele nos ensinou a orar. Quando for orar, orem assim. E a gente não faz, aquilo foi um choque para mim. Falei, meu, preciso rezar o Pai Nosso. E a partir dali eu comecei todos os dias a rezar o Pai Nosso. Né? Todos os dias. As primeiras vezes que eu rezava, eu lembro que eu me emocionava, sem brincadeira, né? Tamanha a riqueza dessa oração. E você não tinha, Gustavo, aquele preconceito que isso seria uma vã repetição, né, como muitos irmãos evangélicos dizem, né? Então, a gente era ensinado dessa forma, né? Mas como eu estava mais ou menos aberto a conhecer, eu não rezava também o Pai Nosso, né? Eu passei a rezar quando eu fui ler o catecismo e entender o que era a oração do Pai Nosso, né? E aí, quando eu entendi e vi que aquilo era bom, eu falei, não tem problema aqui, eu preciso rezar o Pai Nosso, né? As coisas que eu não entendia, 100%, a Nossa Senhora, por exemplo, a devoção à Nossa Senhora, deixava de lado, deixa isso aqui na geladeira, depois a gente vê, né? E o Scott Hahn pôs várias dúvidas na minha cabeça, né? Porque ele vai contando, né, por exemplo, como ele coloca em dúvida os postulados da reforma, né? O sola fide, o sola escritura, né? A, a, como a Eucaristia se apresenta para ele, ele falou, opa, peraí, né? Tem uma coisa que ele fala aqui nesse livro que para mim foi assim chocante, né? Quando você, depois de ler o livro, você visita de novo o texto do Evangelho de São João, capítulo 6, você fica chocado, né? Porque ele está falando, né? Isto é a minha carne, se não comer a minha carne, não tereis vida em vós, né? Minha carne é verdadeiramente comida. Ele repete várias vezes. E a clareza daquelas palavras, ela causa escândalo entre os judeus, né? Eles se escandalizam e os discípulos de Jesus deixam de segui-lo. E aí o Scott Hahn fala, diante disso, né, os discípulos pararem de segui-lo, Jesus, né, se ele estivesse falando de uma forma simbólica, ele estaria moralmente obrigado a se explicar, como ele faz tantas vezes ao longo do Evangelho. Né? Por exemplo, a questão do fermento dos fariseus, né, que ele adverte, e as pessoas acham que não comprou pão, os discípulos acham que não compraram pão. Né? Só que nesse caso aqui ele não se explica. Muito pelo contrário, ele vira para os apóstolos e fala, vocês não vão embora não? Porque é isso mesmo, né? Como quem diz, é isso mesmo. Então, plantou algumas sementinhas na minha cabeça, né? E é interessante, né, Gustavo, nesse trecho, que nós mesmos, com as nossas falhas, né, nosso entenebrecimento intelectual fruto do pecado, nós mesmos somos capazes de olhar aquilo e dizer assim, não, era só explicar, né, para as pessoas. Parece que é um absurdo, porque se era algo simbólico, bastava, gente, peraí, não é bem assim, eu estou Entenderam? dizendo isso simbolicamente, né? É, Que a gente faria isso, né, Gustavo? Qualquer professor, eu acho, humano, com falha, faria isso. Quanto mais o Logos divino, né? sem dúvidas, né? E depois na última ceia, né, aí tudo se encaixa, né? Aí aquilo que ele havia ensinado naquela homilia, vamos dizer assim, tudo se encaixa, né? Aí ele apresenta de fato o sacramento que ele está instituindo, né? Mas enfim, aí o que aconteceu, João? Eu parei de estudar, porque eu fiquei com medo. Como começaram a surgir dúvidas na minha cabeça, eu falei, gente, se os católicos estiverem certos
E eu alcançar a convicção de que essa é a verdade e não tomar uma atitude, eu entendi que eu seria culpado diante de Deus. Então eu falei, acho que tá ficando perigoso isso aqui, vou fechar esses livros, não vou mais estudar. Aquele frio na barriga, né, Gustavo? Você acredita? E aí parei, né? Só que aí nisso veio esse contexto de pandemia, né? A gente ficando em casa, você tem mais tempo livre, né? Ficou aquela confusão no mundo também, a igreja fecha, né? Só pode participar de forma online, né? E eu também olhei nessa época para minha esposa, e ela, evangélica, né, claro, eu vi que ela estava passando por um momento assim de aridez espiritual, né? Colocar dessa forma, né? E estava num certo desânimo, não estava mais naquela empolgação que eu ainda estava, né? E na igreja que a gente estava, né? Então eu percebi isso nela, né? E aquilo me incomodou um pouco. E nesse contexto de pandemia, ela começou a acompanhar os Marcili, especialmente a Sâmia, né? Que também são católicos, né? Que frequentam sacramentos, né? Que têm uma vida piedosa, né? Enfim. E com a Sâmia ela aprendeu, acho que é um curso que ela fez, ela aprendeu algumas pequenas orações vocais, né? De se colocar na presença de Deus, de oferecer o dia a Deus, né? E ela colocou aquilo em prática por algum tempo. E eu vi que quando ela colocou aquilo em prática, aquilo deu um respiro para ela, né? Então fez bem para ela. Eu falei, meu, não tem mal nisso, né? Não tem mal no catolicismo. Quer saber? Eu vou voltar a estudar, né? Dessa vez eu voltei a estudar aberto a encontrar a verdade. Eu quero saber a verdade, quero encontrar a verdade, né? E fui comprando o livro, né? E aí ia chegando o livro em casa. E até a Jéssica se assustava um pouquinho, né? Oh, mas de novo, mas que livro que é esse, né? Por que você está comprando? Não, amor, isso aqui é só para eu conhecer, não tem nada a Ô, ver e Gustavo, e tal. até então ela sabia que você estava interessado em estudar o catolicismo, porém ela não estudava, né, o catolicismo, Ela apenas não ouvia a estudava. Samba e tudo Ela, mais, né? ela só tinha esse contato aí com os Marcili, né? Pelo Instagram e tal, né? E ela ainda não sabia que eu tinha lido o Catecismo, Scott Hahn, não. Mas como ela começou a ver chegarem os livros em casa, ela foi descobrindo, né? Aí fui comprando alguns livrinhos, né? A oração, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, por Fantástico exemplo, também, para quem não muito leu, ó, bom, né? ótimo livro. Como eu estava lendo os clássicos gregos, comprei esse aqui, né, de São Basílio, chama Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, né? São João Bosco, o cristão bem formado. Ah, você E estava aí, cercado, Gustavo, não tinha pra onde correr, é, não. é, é, mas foi assim, foi desinteressado. Eu não estava querendo virar católico, eu estava querendo entender um pouquinho melhor e aos poucos, sem que eu percebesse, eu fui, né, fui me convertendo, né? Acho que foi isso que aconteceu, né? E aí comprei o Catecismo Físico, porque eu tinha lido ele no Kindle, né? Comprei ele e reli ele, falei, vou reler, né? Nessa segunda vez que eu li o Catecismo, até a oração da Ave Maria deixou de ser um tabu para mim, né? Falei, quer saber, também não tem problema aqui. Ele vai lá, ele explica versículo por versículo. Metade da oração, você está recitando algo bíblico, né? Ave Maria Correto. cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Está repetindo as palavras do anjo, que em última análise são palavras de Deus, porque ele é o mensageiro de Deus. Você está repetindo palavras de Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo. Ela diz essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E a maior dificuldade era Santa Maria, Mãe de Deus, né? Mas que também, se você for analisar, né? Eu acho que eu vi uma vez um argumento, eu acho que de São Tomás, né? Que é mais ou menos assim, né? Ó, Maria, mãe de Jesus, né? Jesus é Deus. Então Maria, ela é mãe de Deus. Ah, mas ela não criou a alma de Jesus. Ela é mãe de Jesus homem, não de Jesus Deus. Ah, tudo bem, mas a sua mãe, ela criou a sua alma? Não, né? E você não diz que a sua mãe é mãe do seu corpo, né? Então eu também não vi problema nisso. Eu não sei se eu estou correto, mas Santa Isabel, ela diz, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pô, ela está apontando para o senhorio de Cristo, né? E você pega ali São Mateus, né? O capítulo 1 ali, né? E ele será chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Está apontando para a divindade de Cristo. Então, se ela é mãe dele, também não vi problema, sabe? Então sobra o rogai por nós. Porque aí eu já tinha entendido a comunhão dos santos, né? A questão da igreja, a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante. Né? Então eu falei, não tem problema você pedir oração, porque ainda é igreja, né? A gente não deixa de ser igreja quando morre, a gente não vira pozinho,
Foi difícil para você, Gustavo, ter essa noção da comunhão dos santos como nós católicos vemos? Foi algo que te deu, foi custoso para você chegar nisso ou foi algo bem natural assim? Eu acho que foi algo natural, foi gradual, não foi num primeiro momento que é verdade. Mas a primeira vez que eu li, eu falei, opa, tem algum sentido aqui, né? Só que aí eu acho que como eu fui lendo aqui alguns livros, vendo alguns testemunhos dos santos, o santos foi se tornando algo presente na minha vida, né? Essa beleza da vida dos santos, né? Então eu fui quebrando esse tabu. E aí, como eu não vi problema na oração, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma Ave Maria. E rezei uma Ave Maria nesse dia, só uma, depois não continuei rezando. Para ver o que dá, né, Gustavo? Vamos rezar e ver o que acontece. Depois, mais tarde também, eu fui descobrir que até Lutero fazia Ave Maria, né? Tinha no caderninho de oração dele lá, Ave Maria, né? Essa oração ter sido problematizada, eu acho que é uma questão mais recente, depois de Lutero, né? Talvez ele visse de outra forma, mas de alguma forma no início estava presente, né? E então, beleza, né? Aí até que eu cheguei nesse livro aqui, né? Do Papa Bento XVI, que é o Jesus de Nazaré, uma trilogia. Eu só li o primeiro volume, que é sobre a infância de Jesus. Eu achei esse livro aqui maravilhoso, né? Eu li e reli esse livro. Porque assim, é algo que você não tem, né? Nas escrituras você tem muito pouco a respeito da infância de Jesus, né? Só que ele consegue extrair desse pouco aqui coisas maravilhosas, né? Então eu gostei muito disso. Especialmente me impactou algo que ele fala a respeito de São José, né? Ele explica a justiça de São José, né? Porque as Sagradas Escrituras dizem que São José é um homem justo, né? E ele explica o que é isso, né? Um homem justo. E ele explica isso usando o Salmo 1, explica a luz do Salmo 1. Então, feliz aquele homem, né, que encontra a sua satisfação na lei do Senhor, né, ela medita, né? Usa aquela imagem da árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, tudo que faz prospera. Como a gente vivia um momento difícil, de pandemia, né, Lula solto, na época tinham soltado o Lula lá, então um momento político conturbado, né? Isso gerava uma aflição, né? E aquela imagem me impactou. Eu falei, nossa, que beleza isso, né? Você ter uma fé tamanha que não importa o sabor das águas, né? Se as águas são fortes, se são calmas, né? Elas não te abalam, você está firme, você produz fruto, você prospera, não no sentido financeiro da coisa, né? Mas familiar, na tua vida com Deus e tal. Essa imagem eu achei muito bonita, né? Não importa o ruído externo, se tem pandemia, o que tem, você está ali, firme, né? E então eu falei, nossa, eu não sei nada sobre São José, né? Eu preciso saber, não falei São José ainda, né? José. Preciso saber mais sobre José. E aí fui atrás de informação. Calhou que estava tendo um curso do Padre Paulo. Era o ano passado, né? Depois eu vinha saber que era o ano de São José, né? Mas na época eu não sabia. Ele lançou um curso, né? O Glorioso São José. Eu conheci o Padre Paulo porque na faculdade eu tinha visto um curso dele sobre marxismo cultural. Sabia que era um cara bom, então estudioso. E uma vez ele veio aqui para Araçatuba. Era um evento de formação de lideranças, chamava Libicom. E eu fiz com alguns amigos da igreja evangélica, inclusive, porque a igreja estava passando a ter uma participação política, né, se envolver um pouco com política. Então a gente fez esse curso de formação para ter uma certa capacitação e tal. E o Padre Paulo veio dar uma aula sobre virtudes. E foi muito boa a aula e tal. Então eu sabia que o Padre Paulo era bom, né? Falei, quer saber, eu vou assinar esse curso. E aí estava numa promoção lá, era próximo da Páscoa, né? Então, estava com uma promoção, eu falei, vou assinar o site. Assinei o site. E aí comecei a fazer o curso, João. E aí... É só recomendação boa, viu, pessoal? De novo, para quem não conhece o Padre Paulo Ricardo, não é aluno, também sou aluno dele, também recomendo muito. Assine o site, é o melhor investimento que você vai fazer. Conteúdo riquíssimo. Até o conteúdo gratuito, né, Gustavo, é riquíssimo. Assinando ainda... Você tem acesso a cursos completos, é maravilhoso mesmo. Inclusive, todas essas questões, né, que geram dificuldade para o evangélico que vem para a Igreja Católica, você coloca lá no YouTube, Padre Paulo, sei lá, como intercessão dos santos. Ele tinha um programa chamado Resposta Católica. Ele tem resposta para tudo, e é tudo gratuito, né, e extremamente claro, né, ele explica de uma forma extremamente clara. E aí fui fazer o curso do Glorioso São José. Aí, João, fiquei maravilhado com aquilo, né? Aquilo abriu uma perspectiva para mim a respeito da Sagrada Família que eu não tinha acesso. Porque até então, para mim, José e Maria era um casal qualquer, sei lá, era como se fosse assim, calhou de
Jesus nascer com no seio daquela família ali, poderia ser qualquer outra, eram pecadores como nós e tal, né? Claro que tinham as suas virtudes, mas não eram santos, né? Longe disso. E aí o Padre Paulo me Até porque apresenta ninguém é santo, né, Gustavo? Se você for pensar na visão evangélica mais comum, assim, a gente não fala de santidade nesse sentido, né? justamente. Tanto que era um dos anseios que eu tinha, né? Mas como é que a gente faz para ser santo? A gente não tem que ser santo, eu pensava assim, né? E, e aí, beleza, né? Então fui fazendo o curso do Padre Paulo e aí a Jéssica já sabia que eu estava estudando um pouco, né? E eu comecei a compartilhar com ela. Falei, amor, isso aqui, olha isso aqui o que eles falam a respeito, né, de Nossa Senhora, olha como eles explicam e tal. E ela até falou assim para mim, nossa, será que faz sentido, né? Será que um dia a gente vai ser católico? Ela jogou essa. Eu falei, não, de jeito nenhum. Né? Mulher, né? Só porque. Já chega É. primeiro, né? Já pensa primeiro a Só que coisa. aí eu falei assim, mas se for, vai ser daqui uns 10, 20 anos, né? E beleza, né? E aí, uma coisa que me impressionou muito é que ele explica sobre a castidade de São José, né? Essa tradição da igreja, né? Existe né, sobre a castidade de São José. E ele explica o dogma também, né? Da perpétua virgindade de Maria. E, puxa, aquilo fez muito sentido para mim, né? As coisas que ele dizia, né? Que José e Maria, tendo sido pensados, né? Escolhidos desde a eternidade. Eles faziam parte desse plano de salvação desde a eternidade, né? Foram escolhidos para serem os pais, né, de Jesus, né, do Deus vivo, do Deus encarnado. Né? Então que, diante de uma missão tão grande, tão sobrenatural, Deus haveria de cumulá-los com as graças necessárias para isso. Né? Então não eram dois qualqueres, né? Enfim, né? E eram duas pessoas que haveriam de se entregar completamente a Deus. Né? E só isso explica essa entrega completa, a resposta que Nossa Senhora, que Maria dá ao anjo Gabriel. Né? Quando ele diz que ela conceberá, né? E ela responde, mas como, né? Se eu não conheço homem, né? Se eu não conheço homem algum. Essa pergunta, no contexto ali da história, não faz sentido nenhum, porque a Bíblia diz, ela estava prometida em casamento. Bom, então era só ela pensar, bom, eu vou me casar, né? Eu vou conhecer o meu marido, nós vamos ter um filho, e esse vai ser o Salvador. Né? Agora, ela ter feito essa pergunta diz algo a mais, né? Quer dizer, enfim, e aquilo tudo, né? O casamento da Sagrada Família, a santidade da Sagrada Família, foi fazendo sentido na minha cabeça. Né? Mas, assim, ainda sem que eu percebesse. Nessa época, eu tinha tido o Covid, né? E aí eu tomei muito tempo de remédio lá, bagunçou um pouco o meu sono, né? Até que um dia eu não dormia direito, né? Acordei um dia à noite, sem sono, falei, quer saber, vou ouvir o curso do Padre Paulo, porque se eu pegar no sono eu durmo, senão eu aprendo, né? E aí, João, deitado, né? Deitei, pus o fone, fui ouvindo. Enquanto eu ouvia, eu fui meditando naquilo que eu ouvia, meditando no meu íntimo mesmo, né? E até que uma hora eu acreditei. Eu falei, nossa, faz sentido. Parece que assim, tudo fez sentido na minha cabeça, as coisas se encaixaram, né? Vieram algumas passagens das escrituras, né? Na minha mente, né? Eu pensei a respeito daquilo que nosso Senhor Jesus diz quando ele vai explicar sobre o divórcio, e aquilo não é muito bem recebido, né? Os discípulos respondem, então é melhor nem casar, se o casamento é difícil assim, né? E aí Jesus diz, né? Olha, isso não é para todos, né? Mas a quem é dado, né? Aqueles que se fazem eunucos por amor do reino. Eu falei, nossa, faz sentido, né? Se o Deus encarnado haveria de vir ao mundo, certamente ele encarnaria no seio de uma família que se entregaria completamente a Deus, né? Então eu creio nisso. Eu fiz essa constatação no meu íntimo. Eu falei, eu creio nisso. Eu creio na castidade de São José e eu creio na perpétua virgindade de Maria. E eu fiz essa constatação. Eu creio no dogma. Eu constatei isso, eu creio no dogma. Quando eu fiz essa constatação, caiu a minha ficha. Falei, me converti, né? Sabe? Porque eu entendi que eu não estava crendo num dogma. Não dá para crer em um dogma. Eu estava crendo no pacote completo. Porque Eu você estava crendo. começou usando a luz da razão e entendendo alguns dogmas, mas aí você viu que você estava adotando já o pacote completo, né? Você estava acreditando no que a Sim. igreja te propõe, né? Que a igreja ela é portadora e transmissora de verdades que são divinamente reveladas por Deus.
ela proclama essas verdades, né? E o dogma é isso, né? Então eu entendi que eu estava crendo em tudo que ensina a igreja. Eu entendi que eu estava me convertendo naquele momento. Não é que eu estava, cria em algo novo, vou conciliar aqui. Não, eu estava crendo, eu estava virando católico. Eu virei católico, né? E aí aquilo eu fiquei chocado, porque daí eu processei tudo de uma vez. Falei, e agora? O que eu faço, né? Como é que vira católico? Eu tenho as células, quarta-feira tem célula, ninguém vai entender nada, né? Enfim, foi uma noite assim muito especial, né? Eu creio que depois de ter feito essa constatação, eu recebi uma graça, né? Vivi uma noite assim muito especial, né? Minha esposa acordou, né? Não entendeu, né, também o que estava acontecendo. E eu lembro que eu virei para ela e falei, né? Falei, amor, eu creio, né? Creio no dogma da perpétua virgindade de Maria. E eu falei, amor, eu creio em tudo que ensina a igreja. Eu me converti, né? Tadinha, ficou assustada na hora ali. Mas aquela emoção foi tão grande para mim e eu quis compartilhar com alguém. Então eu lembro o Lucas lá atrás, que era o católico amigo, né, dos estudos gregos, né? Falei, vou ligar pro Lucas. Já era mais de meia-noite, né? Liguei pro Lucas, ele me atendeu, né? Graças a Deus ele me atendeu, né? Contei para ele o que aconteceu e ele ficou de me pôr em contato com um sacerdote, né? E, enfim, basicamente até o ponto da conversão, né, foi isso que aconteceu. Depois veio a etapa, né, e agora, né, o que eu faço, né? Me Virei católico. lembrou, Como é Gustavo, que eu entro na essa sua igreja? coisa aí de madrugada, né? Procurando um amigo, me lembrou até. Esse tempo eu estava ouvindo novamente o testemunho de conversão do Peter Kraft, né? E aí ele fala a mesma coisa. Ele foi procurar um padre ali de madrugada, né? E para falar, não, eu vou me tornar católico e tal, vou me confessar. Então, essa é uma ansiedade muito boa, né? Muito bonito ver esse ânimo que Deus coloca no nosso coração, né? Para tomar essas decisões, né? É uma ansiedade, até um certo desespero da próxima etapa. Sabe como é que eu viro? Porque no meu íntimo eu virei. Eu tinha certeza, João, que se eu morresse naquela noite, eu morreria católico, né? De intenção, né? Talvez, ainda não formalmente acolhido pela igreja, mas eu morreria católico, né? E então eu queria saber o próximo passo, né? No dia seguinte eu lembro que eu contei para os meus pais, eles também não entenderam nada, né? Mas eu falei para o meu pai que tinha uma origem católica, né? Mas era mais espírita que católica. Eu falei, pai, olha, eu virei católico, eu quero que o senhor volte comigo para a igreja. E ele falou, não, eu vou voltar. E voltou mesmo, né? Hoje vai à missa Que todos os legal, domingos, tá até catequista em treinamento hoje, né? Depois muito talvez eu bom. conto mais um pouquinho, né? Aí um dia depois, até a Jéssica me falou, e foi 2 horas da manhã, falou no chat, esse momento, né? Esse momento que parece que os olhos se abrem, né? Que a verdade, ela vem à tona, né? E aí E a contei para os meus resistência, sogros. Gustavo, o que você encontrou assim de resistência na família? Pois é, né? Do meu lado, não teve muita. Meus pais estranharam, falaram, calma, filho, não é bem assim, né? Porque estranharam, porque para todos era algo repentino. Porque ninguém conhecia essa trajetória gradual de estudos, e nem eu conhecia, porque não foi proposital. Uma coisa que, assim, que aconteceu, eu fui aprendendo, fui conhecendo, até que teve um dia que, né, as escamas caíram de uma vez, né? Então, para todo mundo, aquilo era como se fosse repentino. Pô, mas foi do nada, mas não foi do nada, né? Então, os meus sogros que são evangélicos, né, estão ainda nessa igreja, né, toda a família da minha esposa está nessa igreja, né, eles também não entenderam nada, ficaram preocupados, né? Só que eu já queria comunicar, porque para mim não tinha a menor condição de eu chegar numa célula quarta-feira, me sentindo católico, e com uma outra convicção, sabe? Eu preciso falar com alguém, preciso falar com um pastor, né? Você chegar na cela e falar, irmãos, hoje a gente vai falar aqui sobre a Imaculada Virgem Maria. Não ia dar certo, né? E também eu estaria sendo desleal com a igreja, né? Na minha concepção, estaria sendo desleal, né? E aí falei, vou procurar um pastor. Agora quem, né? Estava pensando em procurar o pastor que havia me dado o meu curso de batismo, né? E olha só que coisa que aconteceu. Na segunda-feira, ele me manda uma mensagem perguntando o que eu achava do Olavo, dos alunos do Olavo e tal. Daí eu falei, são bons e tal, né? Às vezes tem alguma polêmica lá, né? Mas não, porque está acontecendo um problema, tem uns pastores aí que estão preocupados, que tem algumas pessoas que estão se convertendo, estão virando católico e tal. Eu queria ver com você o que você acha. Eu falei, não acredito nisso. Qual é a chance disso ter acontecido? Eu falei, bom, Você engoliu então até vai. seco, assim, né? Igual seu Madruga, assim. Era pelo WhatsApp, né? Então dava para. Né? Eu falei, bom, então vai ser ele mesmo, né? Eu falei, inclusive, não estava precisando conversar com você um negócio, né? Vamos marcar um dia e tal, né? Só que meus sogros ficaram preocupados
E também falaram com o pastor, que é o pastor presidente da igreja, né? Então, logo na semana seguinte, eu já fui ter uma conversa com eles, né? Foi uma conversa difícil, né? Eu também, da minha parte, estava muito ansioso, né? Muito agitado, né? Então, foi uma conversa difícil, né? Mas ficou acertado que passaria um tempo, a gente voltaria a conversar e tal, né? O pastor me aconselhou a ficar um mês, né? Só rezando e lendo a Bíblia, sem ler nada católico, assim, né? E tal. Mas, enfim, né? Isso já não era mais uma possibilidade para mim, né? E aí passou uns dias, aquele meu amigo Lucas, ele entrou em contato com um padre do Rio de Janeiro, que é o Monsenhor Vicente, é um padre da Opus Dei, né? E esse padre entrou em contato comigo pelo WhatsApp, fez meus primeiros atendimentos, né? Pôs os meus pés no chão, né? Falou, calma, né? Tem um tempo, vai dar tudo certo, mas tem um tempo, né? E aí se comprometeu a encontrar um padre aqui na minha região para que me acolhesse na igreja, né? E aí, nesse meio tempo, fomos contando para alguns amigos, mas é uma coisa assim muito difícil de contar, né, João? Porque o que você quer fazer? Você quer chegar e falar assim, olha, é o seguinte, eu descobri a única e verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio em tudo que crê a igreja, que crê e ensina a Santa Igreja Católica. O que você quer falar é isso. Mas não dá para falar isso, vão achar que você ficou maluco, né? Porque ninguém vai refazer a trajetória, né, de estudos que você fez, né? Então, é uma coisa difícil de contar, né? Você conta mais ou menos, a pessoa entende mais ou menos, e eu tive uma E nessa dificuldade, época né? você já estava frequentando as missas, Gustavo? Então, como era Covid, não tinha missa, né? Ah, entendi. Não tinha missa presencial. Mas eu entrei, esse padre Vicente do Rio, me pôs em contato com um padre de uma cidade vizinha aqui, que é Piacatu, duas cidades vizinhas, né? Piacatu e Gabriel Monteiro, que é o padre Jefferson, também é padre Jefferson, né? Não o do Não o apostolado, mas nosso é um. aqui do Não, apostolado, nosso mas patrono. é. E eu conversei várias vezes com o padre Jefferson, ele foi me passando uma série de leituras para fazer, foi me dando uma catequese à distância, às vezes eu ia lá, a gente conversava, né? E, enfim, aí aí voltou, né? As missas foram voltando, né? A primeira missa que eu participei, a igreja ainda estava fechada, mas transmitia online, ele nos convidou para ir numa missa, que era a missa no domingo de Páscoa. Foi a primeira missa que eu fui, Que né? bonito. E aí já passou uma semana, duas, voltaram as missas no presencial, né? E aí a gente pôde passar a frequentar. A minha esposa, de início, teve todo esse estranhamento, né? Mas ela falou, preciso ver o que está acontecendo com meu marido, né? Vou atrás de buscar discernimento. Ela passou a orar muito também, né? Se recolheu em oração e foi fazer algumas das leituras que eu fiz. Foi ver uns vídeos do Padre Paulo, foi ler o Scott Hahn, e aos pouquinhos, ela que também já havia tido um flerte com o catolicismo com os Marcílio, aos poucos ela foi alcançando a mesma convicção que eu, né? Maravilha. Então, no caso dela, graças a Deus, não demorou muito tempo, né? Ela foi alcançando essa convicção, né? E também voltou para casa, né? Graças a Deus voltou para casa, né? Na família dela gerou mais dificuldade, porque todos evangélicos, né? Mas enfim, né? Deu certo, né? E aí fui acolhido numa missa lá em Piacatu, né? Meu batismo na igreja evangélica era válido, né? Apresentei meu certificado, até é engraçado, né? Levei meu certificado de batismo na igreja batista, né? Como é uma igreja tradicional, né? O batismo é feito com a fórmula e a intenção correta, o batismo é válido. O contrário não acontece, né? Você sair de uma igreja católica para ir para uma igreja evangélica, você é batizado novamente, né? Mas, enfim, aí recebi os sacramentos que faltavam, né? A crisma, crismei com meu pai, inclusive, ele não era crismado ainda, né? Crismamos junto. E foi basicamente isso, né? Acho que Que o bonito, resumo da Gustavo. história é isso aí. Muito bom. E sua esposa demorou. Ah, sua esposa provavelmente já tinha os sacramentos, né? Já era crismada e tudo mais. Ela já tinha, né? Para ela foi só ter uma Uhum. conversa, né? Fazer uma confissão, né? E voltou para casa, né? Ela Bacana. já E tinha Gustavo, isso. estão perguntando aqui para você, quais foram assim, as maiores dificuldades que você teve para se converter? Seja pessoais ou dúvidas mesmo, né? Intelectuais, questões intelectuais. Olha, foi um processo tão natural que eu não sei dizer as dúvidas intelectuais que eu tive no caminho, né? Porque eu estava aberto à verdade, né? Eu falei, eu quero encontrar a verdade. As maiores dificuldades de fé é compreender aqueles pontos que geram maior dificuldade, que é a comunhão dos santos, né? O papel de Nossa Senhora, né? Na criação e na nossa economia de salvação, né? Foram essas questões
Mas você encontra muitas boas explicações, né? Quando você está aberto à verdade, isso deixa de ser um problema, né? Eu Agora, a acho que esse maior é o dificuldade, ponto-chave, né, Gustavo? Essa abertura mesmo à verdade, né? essa Isso que abertura à já é verdade, uma obra do Espírito Santo, né, na sua vida, essa sem abertura. dúvidas. Agora, a maior dificuldade pessoal foi a minha esposa no início, né? Porque eu tinha medo, né, dela não aceitar, não concordar e ficar aquela, né, gerar problemas, né, no nosso casamento, né? E a família dela também, né? Que apesar de ser a família dela, é a minha família, né? Então a gente é muito próximo, tá sempre junto e tal, né? Isso gerou um estranhamento, até uma certa mágoa no início, né? Graças a Deus, aos poucos foi se resolvendo. E os amigos, né? Porque o meu círculo de amizades e o convívio era pessoal evangélico, né? E naturalmente, né, não por culpa deles, por preconceito, nada do tipo, mas naturalmente isso gera um afastamento. Porque você não está mais caminhando na mesma convicção de fé, você não está mais encontrando o pessoal com aquela frequência nos cultos, nas celas e tal. Então isso gera um isolamento que é natural, não tem nenhuma queixa quanto a isso, sabe? Mas é difícil, né? E as pessoas entenderem é difícil. E eu tinha medo também de chegar na igreja católica e o pessoal falar, você tá doido, né? Não, não é assim não, né? Nunca, E até, nenhum católico, nenhum padre assim, ninguém tentou um caminho desse, de dizer, não, continua evangélico, é tudo bem, ou coisas assim. não, não, João. Assim, no começo gera uma certa desconfiança, né? Natural também, eu acho, né? Qual que é dessa pessoa, né? E, mas eu fui bem acolhido, muito bem acolhido. Quanto a isso, eu não tenho queixa nenhuma, né? Com Uhum. amigos católicos, né? É até curioso, né? Porque às vezes você contava e a pessoa te dava uma resposta inusitada. Em vez dela falar, nossa, que bom, né? Que você. Ela falava, ah, que legal, o importante é se sentir bem, né? Eu já Não! ouvi muito isso, Gustavo. Eu ficava É, maluco ouvindo isso. não, eu tava me sentindo bem lá, não se trata disso, né? Se trata de encontrar a verdade, né? É isso que eu queria, né? Então, e como eu tive esse contato com o Padre Vicente do Rio, logo, e ele é da Opus Dei, né? Logo eu me pus em contato com o pessoal da obra de Campinas, né? O Gentil, ele estava até vendo aí, não sei se ele está aí ainda, mas ele estava Ele até estava até vendo. comentando aqui, É, sim. então eu tive esse acolhimento também ali, né? Então, a acolhida, eu não conto isso, a minha catequista também, na Igreja Católica, né, Dona Bernadette e seu Edson, também me receberam muito bem, né? Então, assim, quanto a isso eu não tenho que me queixar. A dificuldade maior mesmo Maravilha. foi contar para o pessoal e esse processo, né? Esse processo ele é um pouco difícil, sim, né? Ele é um pouquinho desgastante emocionalmente, gera uma ansiedade, né? Mas graças a Deus, né? Deu tudo certo, né? Dá tudo certo. Maravilha. Até o Gustavo mencionou o Opus Dei, né? Foi interessante. Eu conheci o Gustavo em São Paulo, estava viajando a trabalho, e nós nos conhecemos numa catedral melquita, né? Nós assistimos a missa no rito melquita, e nos encontramos ali e conversamos, trocamos contato, e no outro dia visitamos um centro do Opus Dei em Campinas. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de frequentar. Então, foi muito bacana. Foi obra da providência mesmo, né, Gustavo? A gente se conhecer nesse momento. Sem dúvidas. E assim, pegando o Uber, né? Não tem esse detalhe, né? O meu Uber chegou, a gente trocou o contato ali em um minuto, né? E aí depois pudemos nos aproximar e ter esse contato, né? Obra da providência, né? Maravilha. Numa igreja que os dois foram conhecer por curiosidade, né? Por conhecer Sim. um rito diferente da igreja, né? E, Gustavo, temos algumas perguntas aqui, né? Então, Vamos lá. perguntaram assim: qual a dica para vencer o medo da devoção mariana? Se você tem alguma dica para as pessoas que estão estudando e ficam com esse receio dos dogmas marianos, assim. Olha, a dica, na verdade, é que não se preocupe com isso. Isso eu acho que assim, não é algo imprescindível, é uma devoção que se você buscar estudar e conhecer a fé, ela vai vir naturalmente com o tempo. Minha esposa teve essa, Uhum. eu não tive essa dificuldade, né? Até porque eu me converti crendo num dogma mariano, assim, o estopim foi esse aí, digamos assim, né? Só que a minha esposa teve, né? E até ela conversou com o padre falou, olha, isso não, fica em paz, né? Não, isso não é uma coisa obrigatória, você é obrigado a rezar o Uhum. terço. Não é. Né? É uma coisa que vai vir com o tempo. A dica que eu dou é estude mesmo, conheça o papel de Nossa Senhora, né? Na criação, né? Quem é Nossa Senhora, né? Tem uma imagem bonita que os teólogos usam, que ela é a mais bela criação de Deus. Criação, né? Criatura, obra criada. Né? Por quê? Porque, pensa, você tem uma mãe, né? Sua mãe tem as virtudes e os defeitos dela, né? Se você pudesse,
você melhoraria um pouquinho as virtudes? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui, minha mãe já é boa, mas vou melhorar um pouquinho ali, vou tirar um pouquinho os vícios a colar, né? Você Tirar faria, né? a pontaria do chinelo, né, Gustavo? Sim. Agora, Jesus, que pensou a sua mãe desde a eternidade, ele não podia fazer uma mãe mais perfeita do que ele fez, né? Ele já fez isso. Ele tirou os vícios ali, acrescentou as graças acolá, né? Então você vai vendo a beleza disso, né? E o papel dela, né? O papel fundamental, o papel de dizer sim, né? A desobediência que Adão e Eva tiveram, né? De comer o fruto da árvore proibida, né? Maria não teve essa desobediência, muito pelo contrário, teve a perfeita obediência de dizer, faça-se em mim conforme a vossa vontade. Um faça-se que afetou a nós todos, né? Que deu início ao Novo Testamento, né? Então você vai aos poucos conhecendo esse papel de Nossa Senhora, né? Um livro muito bom, né, a respeito até, que explica os dogmas de Nossa Senhora, é um livro do Scott Hahn também, né? Agora não lembro o nome Acho que em certinho, português né? é Salve Rainha, né? Salve Rainha, isso. Né? É um livro que vai explicar, né? Mas por que Imaculada? Por que Conceição Imaculada? Né? Em virtude dos méritos de Cristo, né? Cristo poderia habitar um ventre manchado pela marca do pecado original. Né? O Deus não poderia habitar um ventre. Enfim, se eu estiver falando alguma bobeira, você até me corrige aí. Não, tá tudo correto, E muito aos bom, Gustavo. pouquinhos você vai conhecendo, né? Por quê? Né? A perpétua virgindade, mas Jesus não tinha irmãos, né? Esse é um erro comum, né? Que a gente tinha no meio evangélico. Quando Sim. você vai estudar, você estuda até pela Bíblia, você descobre quantas pessoas você acha que era irmão de Jesus e tem lá o pai e a mãe dele nas escrituras, né? Você descobre que não havia um termo próprio para designar certos graus de parentesco, né? Essa é uma expressão antiga, ela é conhecida no Antigo Testamento, né? Você vai desfazendo aos poucos esses equívocos. E você vai descobrindo que essa devoção a Nossa Senhora não é algo que te afasta de Deus. Muito pelo contrário, ela só te aproxima, né? É o que Nossa Senhora diz nas bodas de Canaã, né? Faça tudo o que ele vos disser, né? Aos Ela pouquinhos sempre vai você vai... apontar para isso, né, Gustavo? Sempre para o A, filho, né? a mãe sempre aponta para o filho, né? E quanto mais você conhece Nossa Senhora, mais próximo de Jesus você se torna, né? Puxa, né? A dica que eu dou é essa: estude um pouquinho, Maravilha, conheça, né? Gustavo. Conheça o que a igreja tem muito a dizer a respeito disso, e a igreja sempre creu nisso, né? Não é algo, isso que é interessante, né? Desde os primeiros séculos, essa devoção está presente na história da igreja. Ela só vem a ser Até nós que questionada. frequentamos o rito bizantino, né, Gustavo, aquele dia na comunidade melquita, a gente viu a centralidade que a figura de Maria tem naquela liturgia que, segundo, né, estudiosos aí de liturgia, é a liturgia mais antiga da igreja, né? E eu acho, João, você estuda mais que eu, talvez você saiba até melhor, né? Não foi algo assim, uma devoção que veio a reforma e ela foi abandonada. Ela foi sendo abandonada aos poucos e nem foi abandonada 100%, né? Se você pega lá o que Lutero e Calvino pensavam, você vai ver que é E completamente até os diferente anglicanos hoje, né? Se você dos pegar um anglicanos. anglicano, um high church assim, ele ainda tem a devoção a Maria, né? Então é algo bem específico ali do protestantismo, né? De algumas denominações mesmo. Sim, sim. E Gustavo, perguntaram aqui para a gente, a Luciana, ela perguntou, né? Se a gente consegue definir aqui rapidamente em que consiste a Igreja Batista, né? Talvez ela não tenha conhecimento dessa denominação, então eu vou te dar a dica assim, para a gente não se estender muito, só os pontos principais, não precisa explicar, mas o principal que o Batista crê, assim. Então, tem um pequeno porém, né, nessa história, que a igreja que eu me converti era uma igreja batista. Só que ela deixou o movimento batista e se tornou uma denominação própria, né? Então, ela não tem exatamente as mesmas, né, deixou de ter, né, as mesmas convicções que tinham, Ela não tinha uma que confissão tinha, de fé bem clara também, né, não tinha uma Gustavo? confissão de fé Uhum, clara. Até era isso que perfeito. era algo que gerou uma dificuldade para mim e me É, motivou a buscar os estudos por conta própria, né? Mas para não deixar no não, vazio, eu posso até né? falar, Luciano, aqui um pouquinho rapidamente, que eu também fui batista, eu fui pastor, né, de uma igreja batista, e a nossa era bem confessional, bem ligada ao que é ser batista mesmo. E assim, muito rapidamente, né, acho que o principal ponto assim é que eles creem numa experiência de conversão em que você aceita Jesus e a partir desse momento você se batiza, ou seja, você primeiro se converte para depois se batizar. Eles não acreditam que o batismo te transforma de alguma forma, eles acreditam no batismo como um símbolo, né?
Eles acreditam que cada igreja tem que ser independente, então não existe uma hierarquia visível dentro da igreja. Então você só tem o pastor daquela igreja, não tem ninguém acima dele, como nós temos os bispos, né, e o Papa, por exemplo. Para eles isso não existe, né? E eles acreditam somente em dois sacramentos, mas que eles nem pensam que é sacramento, que é o batismo e a ceia, né, que seria a Eucaristia nossa. Só que eles não acreditam, por exemplo, que a ceia realmente é o corpo e o sangue de Cristo. Eles acham que aquilo é simbólico. Então, se você for ver, eles não acreditam nos sacramentos, né? Então, eles chamam isso de ordenanças e tudo mais. Então, assim, muito rapidamente, né, isso, mas é como o Gustavo falou, conforme o movimento vai expandindo, sempre vão tendo variações ali, né? Então, é muito difícil dizer como é o movimento como um todo, né? Perfeito. É essa compreensão da igreja. Até o batismo eu acho que ficava um pouco em segundo plano, porque o mais importante era essa aceitação pública de Jesus, né? Ô, Gustavo, acho que talvez a última, deixa eu ver só se temos muitas aqui. Mas vamos falar que é a penúltima pergunta aqui. Como foi a sua experiência de confissão, a primeira confissão que você fez? Como foi? Isso foi muito difícil? Como que foi? Foi maravilhosa. É que assim, eu fui batizado aos 26 anos. Então eu não tive aquela confissão gigante para fazer, né? Tinha, claro, aí uns 5 anos de história para contar, mas como eu já levava uma vida cristã, né? Aquela fase pior da nossa vida eu já tinha passado, né? E assim, gera uma ansiedade, claro, né? Porque é a primeira vez, mas como eu estava fazendo já plenamente convicto a respeito de que aquilo era um sacramento e eu até ansiando por aquilo, para recuperar aquele estado de graça, né? Quando você entende isso, esse sacramento, né? A graça que é esse sacramento, né? Você quer se confessar, né? Não é uma coisa que só te gera. E outra, eu faria a confissão no mesmo dia que eu ia receber a primeira comunhão. Então eu tava nervoso, né? Tava ansioso, mas estava muito feliz com aquilo, né? Porque eu achava que era assim, que eu ia virei católico. Eu achava que ia chegar na igreja, falar com o padre, ó, tá aqui sua primeira comunhão, que ia ser assim, né? Eu não tinha noção que ia ser toda uma trajetória e tal. E foi, né? Então esse dia foi um dia muito especial para mim, né? Me preparei, fiz um bom exame de consciência, levei uma colinha lá, né? Porque é a primeira vez, né? Mas quando você faz, você tira um peso das costas, né? Você sai, É verdade. você se emociona, né? Você sai mais leve daquilo, né? Sim. Tem um efeito real, né, Gustavo? Não é Um efeito simplesmente algo real, psicológico, né? um efeito real de cura mesmo, né? De voltar a esse estado de graça, né? E Gustavo, para a gente encerrar a nossa live, eu queria que você desse um recado aqui para os irmãos evangélicos que podem estar nos assistindo agora ou que eventualmente nos assistirão pelo YouTube. O que você diria para eles? Perfeito. Posso até dar dois? Um para os católicos que... Perfeito. Para os Melhor ainda. católicos que não têm ainda essa vida sacramental, né? Eu queria até lembrar uma imagem que eu vi esses dias numa live do professor Eduardo Faria, que também é o nosso Scott Hahn, né? É um E é ex-pastor membro do presbiteriano, apostolado aqui, Cardeal Nilma, membro do para o nosso apostolado. orgulho aqui. Eduardo Faria faz parte aqui do apostolado. É um ex-pastor presbiteriano que também se converteu ao catolicismo. Muito bom também, né? E, para os católicos é isso, sabe? Vocês têm um tesouro, né? Vocês são filhos de um rei muito rico e se habituaram tanto que nem percebem a riqueza que está à volta, né? Então, claro, os católicos que não têm essa vida sacramental, né? Piedosa, né? Então busquem conhecer a sua igreja, porque ela é muito rica, né? Ela é maravilhosa, né? E para os irmãos evangélicos que estão nesse caminho de conversão, perseverem, né? Busquem e encontrarão, né? Jesus disse, né? E busquem com toda a sua alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e vocês vão encontrar um tesouro, né? Como naquela parábola do homem que encontra um tesouro escondido no campo, né? E aí ele vende tudo que tem para comprar esse campo, né? O catolicismo, a fé católica é isso, é esse tesouro, né? Então perseverem e busquem estudar e conhecer. Maravilha, Gustavo, muito bom. Gustavo, obrigado pelo seu tempo, pelo seu testemunho, foi muito edificante. Eu já ouvi vários, mas sempre cada vez que eu ouço, né? E a gente até conversou muito no carro, né, sobre o seu testemunho, mas sempre edificante novamente. Agradeço aí todo mundo que nos acompanhou, né? A gente tem agora 16 pessoas, mas já tivemos aqui, passamos de 20, 23 pessoas aqui online. Então, agradeço a todos aí que estiveram com a gente. E dizer para vocês, né, que ainda não nos seguem aqui no Instagram, né, do Apostolado Cardeal Nilma, que nos sigam, a gente sempre está trazendo conteúdos novos e relevantes aí. Nos sigam também no YouTube,
né? Em breve esse vídeo aqui, essa live vai estar no YouTube e em todas as redes sociais, né? Só procurar Apostolado Cardeal Nilma, em qualquer rede social aí você vai encontrar a gente. E também no nosso site, né? Que é devoltaolar.org. A gente está passando por algumas reestruturações ali no site, né? Mas a gente sempre está postando coisa nova, é sempre um conteúdo muito rico aí para vocês. E é isso, obrigado. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pessoal. Tchau, tchau e um bom término de domingo aí para vocês. E Gustavo, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.